Bom dia, nós estamos aqui lendo a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, Êxodo. Meninas absolutos, olha, mostrar para vocês. Nós lemos ontem sobre as pragas também, né? Teve a praga aqui, onde Deus pede, né, para o faraó, rei do Egito, deixar o povo israelitas ir para o deserto. Só que ele mandou a praga. Aí o faraó falou assim: ah, tá bom, pode ir, né? Porque ele já tinha mandado a praga do granizo, aonde, né? Aonde derrubou várias árvores, matou pessoas. Granizo, que para quem não sabe, é aquelas pedras enormes, são aquelas pedras assim de gelo enorme, que ele mandou do céu, pedras enormes de granizo aí. Aí ele pediu, né? Mas ele endurecia o coração de Faraó. Ele ia lá, tipo, colocava no coração de Faraó para o Faraó não obedecer a Deus mesmo. Deus mandava a ordem e lá ia no coração de Faraó e falava assim: não, não obedece não. Isso foi no capítulo 10. No capítulo 10, no versículo 1, Deus deixa bem claro o motivo por que ele endurecia o coração de Faraó, para não deixar o povo ir. Ele dava a ordem e ele mesmo fazia o faraó descumprir. Então Jeová disse a Moisés: Moisés, apresente-se a Faraó, pois deixei eu, Deus Jeová, Deus Pai de Jesus, deixei o coração de Faraó, rei do Egito, e o coração dos seus servos ficar insensíveis, para que eu, Deus Pai de Jesus Cristo, pudesse mostrar estes meus prodígios, milagres, sinais, bem diante dele, mostrando que ele era Deus Todo-Poderoso. No versículo 1 do capítulo 10 de Êxodo. E no versículo 2 ele explica também que ele queria fazer uma história, né? Tipo assim, eu quero que você conte para os seus netos, bisnetos, para os seus descendentes, tudo que eu fiz aqui no Egito. Versículo 2: e também para que você, Moisés, pudesse falar, e Arão, pudesse falar aos seus filhos e aos seus netos sobre a severidade, como Deus é severo, com quem lidei, que ele lidou com o faraó, com uma pessoa que, né, uma pessoa que era rei do Egito, que todo mundo tinha até como Deus. E sobre os sinais, prodígios, milagres que realizei entre os egípcios, assim vocês, tanto os israelitas como também os egípcios, saberão que eu sou Jeová, que eu sou o único Deus Todo-Poderoso. Aí nesse momento, no versículo 4, ele ameaça aí o faraó de mandar gafanhotos para dentro dos limites, né, do território só do Egito todinho. Aí ele no versículo 5 ele falou assim, ó, tudo que restou do granizo, né, porque o granizo quando caiu matou pessoas, matou bois, animais e também pegou a vegetação, porque é gelo, gente. Acabou com um monte de vegetação, árvores, caiu árvores. Então ele falou assim, o pouco que restou do granizo, de praga que eu mandei do granizo, também os gafanhotos vai comer o restante que tem. E vai entrar dentro da casa de vocês e vai... Pensou aquele monte de gafanhoto dentro da casa da gente? Na cama, em todos os lugares? Mas neste momento, os servos, né, de Faraó já estavam com medo no versículo 7. Eles já estavam assim com bem medo de Deus. Eles estavam começando a perceber que Deus realmente tinha muito poder, né? Mais do que os deuses deles. E eles comentaram com o faraó, os servos de faraó, falou assim, até quando este homem, né, no caso Moisés, porque eles não viam Deus, viam Moisés, continuará a nos ameaçar, hein, faraó? Deixe os homens ir, o povo israelitas ir, para que sirvam o Deus deles, Jeová,
O Senhor não percebe que o Egito está sendo arruinado? No versículo 7 do capítulo 10 de Êxodo, os servos fazem esse pedido, né, essa reclamação para Faraó. No versículo 8, Faraó pergunta assim, quem é que eles iriam levar para fazer essa festividade para Deus? Aí no versículo 9, Moisés responde que eles levariam os jovens, os idosos, os filhos deles, de todos eles, as filhas também, as mulheres de filhas de todos eles, os israelitas, as ovelhas e os bois dos israelitas, para realizaremos uma festividade para nosso Deus Jeová. Versículo 10. Aí o faraó olhou para Moisés e disse, se um dia eu, faraó, rei do Egito, deixar que vocês, israelitas, saiam junto com seus filhos, é porque Jeová realmente está com vocês. É claro que vocês têm más intenções. Eu tenho certeza que vocês não vão voltar para cá. Só vou dar uma festividade ao Deus de vocês, vão voltar para o Egito. Aí no versículo 11 do capítulo 10 de Êxodo, ele fala assim, não, só os homens que podem ir. Mas Moisés não quis só os homens, ele quis todas as pessoas e todos os animais deles. Todas as vezes que o faraó falava assim, não estou aguentando mais, pede o Deus de vocês para parar, que eu vou, prometi uma coisa que não cumpria, mas por quê? Porque Deus fazia com que ele não cumprisse. Ele prometia e não cumpria, mas Deus que fazia isso. E ele mentia, né? Eu vou deixar, mas depois Deus mudava, falava, não, não deve deixar, não. Deus, ele endurecia o coração de Faraó. Ah, gente, mas os gafanhotos vieram com força total sobre toda a terra do Egito, no versículo 14 de Êxodo 10. Desceram sobre o território do Egito. A praga foi devastadora. Nunca antes houve tanta quantidade de gafanhoto tão grande ali na região do Egito e nunca mais haverá, disse aí Deus. No versículo 20, né, como veio os gafanhotos, novamente o rei do Egito, Faraó, ele suplicou para que Moisés suplicasse ao... Suplicou não, ele não suplicava, né, gente? Ele falava assim, vai lá, suplica ao rei de vocês, o Deus de vocês, para que eles... Que é rei, né? Deus é rei também. O Deus de vocês, para que ele possa deixar o meu povo, deixar os gafanhotos ir embora. Aí Moisés ia lá e suplicava a Deus, orava a Deus, suplicando para tirar os gafanhotos. Só que no versículo 20 fala de Êxodo capítulo 10. No entanto, Jeová deixou o coração de Faraó ficar endurecido e o Faraó não deixou os israelitas ir novamente. Deus dava uma ordem, Deus mandava as pragas e Deus fazia com que o Faraó descumpria a ordem de Deus, dele próprio. No versículo 21 do capítulo 10 de Êxodo, Deus Jeová, Pai de Jesus Cristo, mandou mais uma praga, que foi a praga da escuridão. Ele falou que o Egito ali ia ficar não ia ter assim, ó, a luz, ia ficar escuro, tanto de noite como de dia. E aquela escuridão, ela ia ficar densa que você conseguia pegar ela, que ninguém ia conseguir enxergar nada. Uns 3 dias viraram noites para ele, mas uma noite bem escura, bem densa, uma noite assim que, onde até conseguiam pegar. No versículo 24 do capítulo 10 de Êxodo, Faraó chamou então Moisés e disse, vá, Moisés, sirva a Jeová, o Deus de vocês, somente as suas ovelhas e os seus bois vão ficar. Pode levar os velhos, suas filhas, seus netos, os seres humanos, os bois e as ovelhas ficarão. Mas o versículo 25, Moisés falou assim, mas como nós vamos cultuar o nosso Deus, sendo que nós não temos bois e nem ovelhas? O Senhor vai tirar da própria ovelha do Senhor, Faraó, para dar para a gente cultuar o nosso Deus? Aí no versículo 27 do capítulo 10 de Êxodo, novamente, então Jeová deixou o coração de Faraó ficar endurecido. Capítulo 10 de Êxodo,
versículo 27, novamente. Então Jeová deixou o coração de Faraó ficar endurecido, e o Faraó não concordou em deixar o povo israelitas ir para o deserto. Deus, Pai de Jesus Cristo, dava ordem para o Faraó, e Deus ia lá no coração do Faraó e fazia com que ele não deixasse o povo ir, endurecia o coração. Ele fazia com que o Faraó descumprisse a própria ordem dele. E no versículo 29, né, Moisés, o Faraó, no versículo 28 e 29 do capítulo 10 de Êxodo, o Faraó do Egito, falou que não era para Moisés olhar no rosto dele, na face dele, né, no rosto, pois no dia em que ele vir a minha face, você morrerá. Versículo 28, diante disso, Moisés disse, farei com que o Senhor falou, não tentarei ver a sua face novamente. Agora vamos para o capítulo 11 de Êxodo. Versículo 1. Então Jeová disse a Moisés, Moisés, eu vou trazer mais uma praga sobre o Faraó e sobre o país dele, o Egito. Depois, o Faraó, depois dessa última praga que eu vou mandar, Moisés, ele vai mandar os israelitas, vocês, embora daqui, do Egito. Quando eles mandarem embora vocês, o Faraó literalmente os expulsará daqui. Eles não vão querer mais você aqui. Nem você e nem o povo israelita. Ele vai mandar todos vocês embora. Versículo 2. Agora, o Moisés e Arão vão a Faraó e diga... agora diga ao povo israelitas que tanto os homens como as mulheres devem pedir aos seus vizinhos artigos de prata e artigos de ouro. Versículo 3. E Jeová, Deus, Pai de Jesus Cristo, deu ao povo favor aos olhos dos egípcios. Ele foi lá no coração dos egípcios e Deus, Jeová, e convenceu os egípcios a dar favor ao povo israelitas. O quê? Eles pediam e eles davam sem brigar. O ouro e a prata. Entendeu? Ó, no versículo 2. Agora, Moisés e Arão, diga ao povo israelitas que tanto os homens como as mulheres devem pedir aos seus vizinhos artigos de prata e artigos de ouro. Vizinhos seriam os egípcios. Versículo 3. E o Jeová deu ao povo israelitas favor aos olhos dos egípcios. Quer dizer, deixou com que eles gostassem deles e desse o ouro e a prata sem brigar. Além disso, o próprio Moisés tinha se tornado muito respeitado na terra do Egito, tanto entre os servos de Faraó como entre o povo, porque eles não viam Deus, Pai de Jesus, eles viam Moisés ali. Moisés fazia, é Arão que falava, porque o seu Zé falou, um homem falou que estava com o seu Zé, que Moisés era gago, ele não sabia muito falar. Então Arão falava por ele, seu irmão. Mas Moisés, ele era mais temido do que Arão. Versículo 23. Moisés e Arão, eles não viam uns aos outros. Nós voltamos no mesmo lugar. Versículo 4 de Êxodo 11. Então Moisés disse, assim diz Jeová, Deus, Pai de Jesus Cristo, por favor, da meia-noite passarei pelo Egito. Por volta da meia-noite, eu, Deus Jeová, Pai de Jesus Cristo, passarei pelo Egito. Versículo 5. E todo primogênito, todo filho que nasceu primeiro na terra do Egito, irá morrer. Desde o primeiro filho de Faraó, que está sentado no trono, até o primogênito, o primeiro filho da escrava que trabalha no moinho manual. No moinho manual. Morrerão também todos os primeiros a nascer dos rebanhos. Versículo 6. Em toda a terra do Egito haverá um grande clamor
como nunca houve, nem jamais haverá, choro, sofrimento, clamor. Versículo 7. Mas nem sequer um cão irá latir contra os israelitas, seja contra os homens, contra os seus rebanhos, para que vocês, israelitas, saibam que Jeová pode fazer distinção, diferença entre os egípcios e os israelitas. Deus, ele mandava praga só para os egípcios, não mandava para o povo israelitas. Versículo 8. Todos os seus servos certamente virão a mim e se prostrarão diante de mim, dizendo: vá, você e todo o povo que o segue, e depois disso eu sairei. Com isso ele se retirou da presença de Faraó com grande ira. Todos os seus servos, mas nem sequer um cão irá latir contra o povo israelita, seja contra os homens, contra os seus rebanhos, para que vocês, israelitas, saibam que Jeová pode fazer diferença, distinção entre os egípcios e os israelitas. Versículo 8. Todos os seus servos certamente virão a mim e se prostrarão diante de mim, Deus, Pai de Jesus Cristo, dizendo: vá, e povo israelita, você e todo o povo que o segue, e depois disso eu sairei. Com isso, ele se retirou da presença de Faraó com grande ira. Será que foi Deus? Deus? Através de Moisés? Com a outra Bíblia aqui, que é a Bíblia da Igreja Católica. Ó. Êxodo 10, versículo 8. Vamos ao versículo 7. Os servos do Faraó disseram-lhe: até quando nos servirá de laço este homem Moisés? Deixa o povo israelita partir, deixa essa gente para que preste culto aos Deus deles. Não compreendeste ainda, Faraó, que o Egito vai ser arruinado? Versículo 8. Mandaram então vir Moisés e Arão. Não, eu tô no lugar errado. Nós estamos no capítulo 11. Eu estava lá no outro capítulo. 11, versículo 8. Aqui, ó. Dessa Bíblia aqui, ó. Quanto aos israelitas, porém, desde homens, animais, nem mesmo o cão moverá a sua língua. Sabereis assim como o Senhor fez distinção, diferença entre os egípcios e os israelitas. Versículo 8. Então, todos esses teus servos virão procurar-me e se prostrarão diante de mim, dizendo: vai-te, tu e todo o povo que te acompanha. E depois disso partirei. Moisés, grandemente irado, saiu da casa do faraó. Então era Moisés mesmo. Versículo 9. Então Jeová disse a Moisés: Moisés, o faraó não escutará você, Moisés, nem Arão, para que os meus milagres se multipliquem na terra do Egito. Eu que fiz com que ele não escutasse vocês dois. Versículo 10. Moisés e Arão realizaram todos esses milagres na frente de Faraó, mas Jeová, Pai de Jesus, deixou o coração de Faraó ficar endurecido. No versículo 10 do capítulo 11 de Êxodo, novamente. De modo que o Faraó não deixou os israelitas sair do Egito, por causa que Deus não deixava eles saírem. Deus dava a ordem e Deus fazia com que o faraó descumprisse a própria ordem de Faraó. Viu como é Deus?